Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma parte aqui do nosso curso de prosperidade bíblica. Eu creio que você tem sido abençoado com as aulas que nós temos ministrado aqui e nós temos sido enriquecidos nesse tempo, né? Nesse tempo onde nós estamos tendo mais contato com a palavra, estamos ouvindo muito mais áudios, videoaulas e isso tem edificado muito a nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso falando sobre um assunto muito importante, onde nós vemos muitas pessoas presas em situações como essas que nós vamos comentar aqui, obras da carne como essas que nós vamos comentar em alguns instantes, e verdadeiramente essas coisas têm aprisionado pessoas e impedido elas de viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque nós sabemos que nós podemos viver aqui nessa terra o melhor de Deus para nós, porque como nós aprendemos nas aulas anteriores, a maior prosperidade que pode haver na vida do ser humano é quando ele se encontra com Jesus e nasce de novo. Ali a pessoa já é feita próspera, né? Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos toda a essência de Deus e a condição que nós tínhamos lá antes da queda do homem, né? Que é a condição de domínio, que é a condição de prosperidade plena. Nós vamos entender, e temos entendido já com as aulas, que a prosperidade, a verdadeira prosperidade, não tem muito a ver com aquilo que a pessoa possui. A verdadeira prosperidade, de fato, é aquilo que aconteceu na regeneração do espírito humano, na condição nova em Cristo Jesus. É isso que nos fez próspero. Essa é a condição de estar próspero diante de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui, que vem como inimigo da nossa prosperidade, é a avareza. A avareza pode nos impedir de viver a prosperidade bíblica. E vamos aqui ler um texto na palavra de Deus que está em Lucas capítulo 12, versículo 15. A Bíblia diz assim: Aleluia! Então lhes recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas Deus, aí no versículo 20, um pouquinho mais adiante, mas Deus lhe disse: louco, esta noite se te pedirem a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, nesse texto aqui, nós observamos Jesus nos impulsionando a cuidar mais das coisas espirituais do que as coisas que são da terra. Nós sabemos, e já lemos sobre isso, que as coisas que estão na terra vão passar, tudo vai passar, mas a vida que nós temos escondida com Deus, essas coisas espirituais, elas jamais podem passar. Definindo aqui, irmãos, o que é avareza. Aqui no dicionário comum, aqui pegando pela internet mesmo, nós temos a definição. E a definição de avareza é: particularidade ou característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro, que não demonstra generosidade, é uma pessoa mesquinha. Então, irmãos, aqui nós temos a definição do que é avareza. A avareza vem muito com a individualidade, de você ajuntar tesouros na terra, é você juntar para si mesmo, para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. É isso que define a avareza. E é interessante, irmãos, que a Bíblia ela define a avareza como uma obra da carne. Em Romanos, capítulo 1, versículo 28 e 29, a Bíblia diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Vocês veem, irmãos, que a avareza ela é considerada e ela é dita, e ela é professada aqui na palavra como uma obra da carne. Então, andar em avareza é andar na carne, é andar na carne. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz, andar em espírito e não satisfazeis as vontades da carne, não andeis na carne. A Bíblia sempre nos alerta a isso. Em Gálatas 5, versículo 23, começando no 19 e indo até o 23, a Bíblia nos adverte a não andar e a não satisfazer as obras da carne. É muito interessante nós falarmos sobre obras da carne. Eu gosto sempre de comparar e mostrar o que é o oposto daquilo que é uma obra carnal. Por exemplo, o oposto da avareza é a generosidade. Como nós ouvimos em algumas aulas atrás, quando o Jorge falou sobre a generosidade. Então, para você combater a avareza, é você andar em generosidade. Um outro assunto que nós vamos abordar aqui, que pode nos paralisar em prosperidade bíblica, é a cobiça. A cobiça, irmãos, é o desejo de ter aquilo que não é seu, aquilo que não está para você. Muitas pessoas andam de uma forma cobiçosa. Vamos definir aqui o que seria cobiça antes de ler lá em 1 Timóteo capítulo 6. Cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscências. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, vamos ler lá, 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós temos aprendido também que o problema não é o dinheiro. O problema é você amar ao dinheiro, é você fazer da sua vida, é você colocar todos os seus esforços, todas as suas forças, os seus pensamentos em adquirir riquezas. E a cobiça ela é muito perigosa também, porque pode te fazer desejar posições de outras pessoas, status de outras pessoas, fazendo com que você fique preso nisso e seja até colha os frutos disso. E os frutos disso podem te levar à depressão, a outras causas na sua vida que podem deteriorar a sua vida espiritual. Então, o contrário de cobiça é desapego, isenção, desprendimento. Então, essas coisas, você praticando esse desapego, essa paz consigo mesmo, naquilo que você já possui, naquilo que você pode multiplicar, que você já tem, é isso que vai te fazer viver longe da cobiça. Irmãos, nós precisamos entender que Deus quer multiplicar aquilo que nós temos conseguido com o nosso trabalho, com o nosso suor, com aquilo que nós temos feito. É isso que Deus vai multiplicar, é isso que Deus quer pegar conosco, junto conosco, e fazer multiplicar essas coisas. Então nós não precisamos estar cobiçosos de ninguém e nem de nada, porque aquilo que nós já temos é aquilo que nós vamos multiplicar através daquilo que Deus nos inspirar para fazer. Irmãos, e essas coisas, a avareza, a cobiça, ela não está em classes sociais diferentes, o rico ou o pobre, porque eu já vi muitas pessoas que não têm tantas posses, mas aquilo que tem, retém, aquele pouco, vamos dizer assim, que tem, retém como com medo de que vai faltar, de que não vai
suprir a sua necessidade e retém. Olha para aquela viúva, né? Que da sua pobreza ou daquilo que era pouco para ela, tirou ali e ofertou, e aquela oferta subiu como um cheiro suave, como agradável ao Senhor, né? Então a Bíblia diz, Jesus olhou para aquela mulher e ela deu mais do que todos aqueles outros que estavam ali depositando no gasofilaço. Então nós devemos agir assim, irmãos. Um outro ponto que nós temos que nos precaver, que nós temos que ter muito cuidado é com a preguiça, né? Eu gosto de citar aqui um exemplo muito bom que eu sempre tive na minha vida, que é o meu pai. O meu pai, ele sempre trabalhou desde muito jovem, aos 12 anos, 13 anos, ele estava ali trabalhando, ajudando o seu pai na feira, e ele me conta isso, e ele fala, e durante toda a sua vida, irmãos, eu nunca vi o meu pai chegar atrasado no trabalho, ou faltar ao trabalho, que não fosse por algo muito específico e grave. O meu pai sempre me deu esse exemplo, né? Eu sempre via ele trabalhando muito para trazer o sustento para sua casa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Em Provérbios 21, 25, a Bíblia diz assim, o preguiçoso morre desejando, olha só, morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Uma outra passagem na palavra de Deus diz, aquele que não trabalha também não come. Então, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos entender que só haverá produção na nossa vida se desenvolvermos algo. Talvez você possa estar desempregado e ouvindo essa palavra e pensando, olha, eu não estou conseguindo produzir nesse momento, eu não estou conseguindo trabalhar. E Deus conhece o seu coração. É claro que Deus sonda você e entende essa fase que você está vivendo, Ele compreende, Ele sonda o nosso coração, mas nós também precisamos entender que se nós não procurarmos o caminho e não estarmos nos dispondo a buscar o trabalho e sempre estar ativo, isso pode prejudicar a nossa vida espiritual e pode impedir que sejamos prósperos. Porque nós precisamos plantar, nós precisamos semear para a nossa vida, o nosso trabalho para ter o retorno disso. O contrário de preguiça, irmãos, é ser ativo, ser dinâmico, ser ágil, ser desenvolto, ser desembaraçado, esperto, rápido, ligeiro, incansável, infadigável. Olha que interessante. Então, irmãos, aquilo que está proposto para você fazer, seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor no horário, no cumprimento dos horários, seja o melhor no cumprimento dos afazeres da igreja também, aquilo que está proposto para você fazer. Não ser o melhor para se vangloriar disso, não. Ser o melhor para honrar ao Senhor. Essa é uma forma de honrar ao Senhor também. Cumprir os horários, ser a pessoa que sempre está à frente, sempre sendo proativo em tudo que você for fazer, sempre saindo na frente, não esperando que te peçam para fazer as coisas, senão agindo antecipadamente, na frente, e isso será grandemente reconhecido pelas pessoas e também pelo Senhor. Você pode olhar para a vida dos homens de Deus, né? Nós temos o exemplo de José, que sempre estava ali trabalhando, mesmo quando preso, se destacando dos demais, sendo proativo em tudo que fazia, não é verdade? Então nós precisamos entender que Deus quer que nós nos afastemos dessas coisas, para que da preguiça, por exemplo, da avareza, da cobiça, para que a prosperidade de Deus exale na nossa vida que já foi regenerada para isso. Amém? Um outro ponto que nós podemos colocar aqui para ir finalizando esse nosso tempo é a extravagância e os excessos. Eu estava comentando antes de formular essa aula aqui para vocês, com a minha esposa, de um programa que a gente gosta muito, né? E eu acho que você também já deve ter assistido alguma vez,
aquele programa que diz que menos é mais. Eu não sei se você já assistiu. E geralmente esse programa ele é incentivado por alguém que vive com alguém que é extravagante. Então essa pessoa vai lá, se inscreve, alguém que a incomoda com as suas extravagâncias, e ali eles participam de uma reformulação na vida, trazendo o menos que é mais, né? E eu tive a oportunidade de ali naquele programa ver um dos episódios ali de um homem que tinha mais de 1000 camisetas de time de futebol. E ali, eu não me lembro muito bem se era a esposa ou alguém que estava incomodado com aquilo, inscreveu aquele homem para que ele pudesse mudar esse cenário. Por que alguém tem ali mais de 1000 camisas de futebol? Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo reter e ter coisas para mostrar aquilo que nós temos, para que fique evidente que nós somos prósperos. E como nós já aprendemos, a prosperidade não está naquilo que nós temos, mas está naquilo que nós somos. Aquilo que nós somos em Cristo define que nós somos prósperos, e não aquilo que com os olhos podemos ver que temos. E aí aquele programa incentiva aquela pessoa a ter aquilo que realmente agrega valor em sua vida. Para entendermos isso, irmãos, nós podemos ler o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. A Bíblia diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, irmãos, o nosso objetivo aqui é servir a Deus, é buscar ao Senhor, se nós precisamos ser extravagante, em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vocação que Deus nos deu. Amém? E não ser extravagante em mostrar aquilo que nós temos, ou ou deixarmos evidente aquilo que possuímos. É interessante que até mesmo nas coisas que nós fazemos para o Senhor, muitas vezes eu me perguntei em muitas coisas que eu fiz para Deus, em muitas atividades que eu fiz para Deus, para o louvor e para a glória dele, e nós temos aquela questão da mídia, de mostrar aquilo que fazemos para as pessoas, com fotos, com vídeos e tudo mais. E eu sempre tive muito cuidado com isso, na hora de fazer a mídia dessas coisas, para não me mostrar extravagante naquilo que eu realizo pela graça do Senhor, pelo favor dele, né? Para que isso não venha se tornar pecado na minha vida. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, em si. Nós temos que ser extravagantes, que sejamos extravagantes em agradar ao Senhor e não agradar a nós mesmos, mostrando aquilo que nós temos ou aquilo que nós fazemos. Então todo o excesso, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor, e nós somos aqui mordomos das coisas que Ele nos oferece, daquilo que Ele nos dá. Espero que você tenha sido muito enriquecido com essa palavra, com esse ensinamento que nós compartilhamos aqui. Então, irmãos, os inimigos da prosperidade: avareza, cobiça, preguiça e extravagância. Então nós não podemos andar segundo a carne. A Bíblia diz: andai em espírito e não satisfazeis, não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. Esse é o desejo para nós, é isso que Deus deseja para nós, é isso que nós devemos fazer. Esquecer essas coisas, andar em amor, andar em novidade de vida, e uma coisa muito importante, que é o oposto de todas essas coisas: sermos generosos. Aquilo que nós temos é para dividir, aquilo que nós possuímos é para promover a vida dos outros e não a nossa própria vida. Nós precisamos entender isso, irmãos, que quando o desejo de promover o outro é muito maior de promovermos a nós mesmos, nós vamos estar no caminho certo. Então a promoção que você tem que desejar
não é simplesmente a sua promoção. A sua promoção é resultado do que você promove na vida dos outros. Leve isso contigo. Eu sempre tenho isso comigo, que se eu promover alguém, certamente eu serei promovido. Se eu fizer o bem a alguém, certamente eu colherei o fruto dessa promoção, desse plantio que eu fizer na vida de alguém. Então, dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, como já diz a palavra e a canção que nós tanto cantamos lá no passado. Amém? Então seja abençoado com a prática da palavra e vamos prosseguir aí com esse estudo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Um abraço, até mais.